Quinta com a Pátria. Hoje é dia de Matheus Pereira aqui no Bom Dia Agronegócio, informações importantes que chegam para você que nos acompanha por aqui na nossa abertura de mercado. Matheus, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, dona Carla. Prazerão estar aqui contigo. Mais uma quinta-feira, acelerado, graças a Deus. Bora lá, né? Hoje o dia promete. O dia promete, mas o mercado voltou do feriado meio tranquilão ainda. Só um falso sinal, Matheus, essa situação ainda feriado meio tranquilão ainda. Mudar e a gente Só ter um uma falso movimentação sinal, mais Matheus, essa intensa ao situação longo do do feriado nessa retomada dos negócios em Chicago? Carla, ainda vivemos, né, um período de baixa intensidade especulativa no mercado, é sazonal, tá? O mês de junho, ele ser um mês ainda um pouco mais comedido, tá bom? Não estou dizendo que não houve momentos que tivemos agressividade. Porém, é mais comum, né, olhando histórico, olhando estatística, de que tenhamos um junho um pouco mais apático, né, e um julho e agosto mais intenso, né, precificando mais o mercado climático norte-americano, anos de eleições, né, a proximidade com a eleição presidencial norte-americana traz também um grande ponto de atenção. Porém, é esperado sim um mês de junho ainda um pouco mais apático, mais tranquilo, e talvez mais intensidade, né, cara, ganhando ali no finalzinho do mês, virado para julho, para agosto, quando realmente a safra norte-americana vai estar em seu processo de reprodução, né, já formando, já não tendo mais inclinações de grandes quebras ou grandes produções, né. A partir de julho, ali, segunda semana de julho, até o comecinho de agosto já é formado, né? O potencial final produtivo da safra norte-americana, né? Não tendo grandes desvios, né? Do padrão a ser observado. Então, esperamos sim que essa volta de feriado um pouco mais tranquila, normal, assim, quando olhando, né? A sazonalidade para um mês de junho, né? Não estou dizendo que, Sim. enfim, que não observamos agressividade há alguns anos. Matheus, a gente vem falando bastante sobre a construção da oferta, e na semana passada eu te disse, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a demanda, porque nesse momento o mercado vai ter esse comportamento mesmo, quase que lateral. Um dia vai subir demais, outro dia vai cair um pouco mais, justamente porque tá, né? Entra a chuva no radar, o preço cai. Sai a chuva do radar, o preço sobe. Agora, isso o produtor conhece, o produtor vive isso também na pele. Agora, quando a gente olha do outro lado, né, na outra margem do rio, onde está o comprador, onde está o demandante, o que, que como é que esse cenário está se desenhando? Enquanto a oferta está sendo construída, como é que a demanda está ali definindo as suas estratégias para essa nova temporada? Quais são os sinais que ela dá para essa oferta que está sendo construída e já já vai chegar ao mercado? Ela é demanda chinesa muito aquecida, realmente vem batendo recordes aí ao longo do mês do ano de 2024, né? Tivemos o melhor janeiro da história do Brasil, melhor fevereiro, segundo melhor março, tivemos o melhor abril, terceiro melhor maio e estamos agora em linha para ter o melhor junho, né, em volume de exportação de soja brasileira em destino China. A gente já tem, né, uma fila de embarques totais, Carla, contabilizados pela Pátria, tá, dados autorais, satélite proprietário, informações proprietárias, de que poderemos ter mais de 16 milhões de toneladas de soja exportadas do Brasil, grande parte dela com destino China. Realmente China mostrando, né, todo o apetite por soja mundial em exclusividade do Brasil, né, que tem oferta, que tem qualidade, que tem logística, que os nossos concorrentes realmente só sonham em ter um dia, né? Se a gente fica tanto glorificando, né, todas as façanhas ali capitalistas norte-americanas, né? Se tem algo que eles sonham em ter em algum dia que o Brasil tem de sobra, é qualidade, sustentabilidade da nossa produção. Então, China está sempre apetitosa, viu, Carla? Muito diferente aí do que alguns vinham, né, disseminando aí já desde o começo do ano. Matheus, esse apetite, ele vem essencialmente dos plantéis, dos rebanhos chineses, que são ali os maiores do mundo. Como é que você também avalia essas margens para esses produtores, né? E mais do que isso, esse comportamento de aquisição de insumos
para alimentar esses animais. Antes disso, até, as processadoras chinesas, como é que elas vão adquirindo essa soja, em que ritmo, em que escala, com que margens, que momento é esse para os compradores chineses em termos de margens e resultados que chegam inevitavelmente, sejam positivos ou negativos? Muito bem, Carla. Eu até tenho informação bem fresca, né? Atualizei. Hoje eu estarei palestrando na Agopa, né? No Dia do Algodão, em Rio Verde. Amanhã tenho palestra na Raiz da Solução, em Brasília. Realmente um mês de junho agitado, né? Como comentei, vou atravessar 5 estados no mês de junho palestrando, né? Trazendo informações pela ótica da pátria, né? E trazendo recomendações sobre o mercado da soja e do milho. E sendo bem incisivo, né? Por que que se demanda tanto soja em território chinês, né? Simplesmente porque o rebanho animal, né, que é responsável pela 100% da importação de soja transgênica mundial pela China, vira ração animal, 100%. Tá? E quando a gente vai distribuir essa cadeia pecuária, né, que vai desde a suinocultura até a avicultura, até animais de grande porte, bovinocultura de corte e leite, a silvicultura, né, quando a gente tem, né, essas culturas destrinchadas, a gente vê realmente, Carla, uma maior destinação, né, da nossa soja para a cadeia de rebanho animal, rebanho suíno, tá? Que é responsável ali por mais de 55% de todo o consumo mundial de soja pela China é destinado à ração de porco. Tá? Essa cadeia está saudável, tá? Está com a demanda sobre a oferta muito mais aquecida, algo que a gente não via aí já desde 2018, pré-febre suína africana, que era quando, né, observávamos o quê? Uma demanda que colocava, né, o estoque total de animais, né, o rebanho total de animais suínos, né, em contração, né? Por quê? Está se consumindo mais do que consegue se produzir de suínos dentro da China. É um sinal favorável, realmente a melhora, né, da margem do suinicultor, que volta a ser positiva. Tá? Volta mais um fato favorável ali. Desde 2014, né, a suinocultura chinesa não vivia margens negativas como se viveu em 2023. Em 2024, voltamos, né, a observar margens positivas na engorda do leitão dentro da cadeia, dentro da China, né, que volta a trazer o quê? Capacidade de compra de ração de qualidade. Tá? O suinocultor, assim como na China, é como qualquer produtor em qualquer lugar do planeta, né? Ele só consegue investir no teu próprio atividade se tiver realmente remuneração, tiver lucro. E a cadeia suína voltando a lucrar, ela volta realmente, né, a melhorar a alimentação, a colocar um porco com melhor qualidade terminado. Então, realmente, é uma cadeia que está, sim, muito saudável, está precisando de muita soja por agora, Carla. E quando a gente vê, né, como que os chineses estão se comportando nas novas compras, Carla, já desde 2018 para 2019, né, quando tivemos ali o conflito comercial entre Trump nos Estados Unidos, com Xi Jinping na China, né? A China mudou desde então, né, a estrutura de compra, voltando naquelas compras da mão para a boca, né, como muito se repete por agora. Os chineses estão tradicionalmente agora, né, comprando volumes um pouco mais homogêneos, né, ao longo de todo o ano. Não tem aquela concentração, né, aquele adensamento de compras, né, sazonais como existia em fevereiro, março aqui no Brasil, como existia, né, em setembro, outubro para os Estados Unidos. Os chineses focam agora um pouco mais na regularidade, né? Comprar sempre volumes ali entre torno de 10, 13 milhões de toneladas mensalmente, de várias origens, principalmente do Brasil. E é o que a gente vem observando, Carla. Realmente, nesse momento, né, quando a gente olha pré-guerra comercial, pré-conflito comercial 2018, observávamos, né, que nesse momento tenderíamos, né, a sofrer uma desaceleração das compras chinesas da soja brasileira. Era normal. Essa época do ano, quando a gente pega as nossas filas de embarque históricas, né, aqui no Brasil, produzidas pela Pátria, né, a gente vê que era normal. Até 2018 a gente sofreu essa desaceleração momentânea. Por quê? Os chineses já haviam se carregado, enchido realmente o bucho de soja durante fevereiro e março das compras aqui no Brasil. E agora, né, na via oposta da tendência sazonal, pré-2018, a gente tem a China se mantendo em volumes muito apetitosos de soja, não batendo mais os recordes ali de fevereiro, março, quando tinha-se muita soja sendo adquirida, né? Mas mantendo-se uma demanda mais linear, né? Sem grandes oscilações ao longo do ano. Então, realmente, devemos, né, Carla, fechar, como eu já disse, o mês de junho agora, com mais de 16 milhões de toneladas de soja brasileira exportada, grande parte dela em direção à China. É o maior volume de soja exportado para o mês de junho da história do nosso país.
Então, realmente, muda um pouco a estrutura, mas mantém o resultado final. A China vai continuar comprando muita soja, colocando mais de 100 milhões de soja importada para dentro do teu país, porém, né, mudando a sazonalidade, né, deixando de concentrar em 2, 3 meses aqui no Brasil, 2, 3 meses nos Estados Unidos, deixando um pouco mais linear ao longo de todo o ano. Matheus, antes da gente falar um pouquinho sobre o potencial exportador do Brasil, eu queria entender também como é que está o consumo entre os chineses. A gente consegue mensurar isso, né? A população chinesa, ela mudou de alguma forma, mudou não, né? Depois da pandemia tudo mudou na China, né? Os hábitos alimentares, os hábitos de compra, onde comprar, como comprar, quando comprar, em que volume, tudo mudou realmente depois da pandemia. Mas como é que está o consumo alimentar dos chineses, né? Como é que vocês avaliam nesse momento o consumo na China diante de toda a especulação sobre qual vai ser o real crescimento da China, né, econômico nesse ano de 2024, né? Todas as derrapadas que deu, o chamado soft landing, vai ter, não vai ter, vai crescer só, fecha aspas, 5% ou cerca de 5%, como trazem as autoridades chinesas. Como é que tudo isso se cruza para resultar ali no entendimento do consumo chinês nesse momento? Ah, Carla, é aí que gera um pouco de confusão, né, para quem realmente não destrincha, né, o apetite do consumo da população chinesa, né. Quando se olha, né, os níveis, né, os indicadores de consumo geral dentro da China, realmente mostram uma estagnação. A gente vê realmente que bens de consumos duráveis, né, bens de luxo, a gente sofre uma estagnação que acaba impactando, né, no indicador geral. E para, enfim, qualquer analista que fica olhando dados ali sem grande profundidade, tende, né, a criar essa subjeção de que não, se os indicadores de consumo geral na China estão desacelerando, logo também estarão desacelerando o consumo de alimentos. Porém, é um equívoco, né, a tal afirmativa, cara, uma vez que a gente, quando enxerga, né, de maneira destrinchada o que é realmente está sendo consumido ou não na China, a gente vê uma aceleração muito grande na alimentação comparado com o ano passado. E o porquê disso? Vale lembrar, Carla, que apesar de, assim, de parecer longe da nossa realidade aqui no Ocidente, lá, né, em território chinês, esse ano de 2024 é o primeiro ano que os chineses passam, né, de maneira integral, sem a presença, né, das quarentenas obrigatórias, sem a presença de restrições, né, devido ao coronavírus. Em 2023, até março, abril do ano passado, existiam restrições, né, que impediam as pessoas de saírem às ruas. Estou falando disso há um ano, 2 meses atrás. Então, realmente, é uma realidade muito diferente do que vivemos, né? Que aqui no Brasil, aqui no Ocidente como um todo, a gente já vive mais de 2 anos, né, de uma regularidade um pouco mais normalizada de hábito de consumo no nosso país, né, um pouco mais de liberdade populacional a irem às ruas, né? E realmente esse ano 2024 é o primeiro ano que as pessoas, né, os cidadãos chineses estão realmente livres, né, para irem aonde bem entenderem. Então, realmente, o consumo de alimentos está aquecido e um nível, né, que a gente consegue entender realmente esse aquecimento, né, de todo esse consumo chinês, em especial pela cadeia que nos importa, que é a cadeia animal de consumo, que consome realmente a soja brasileira. Não adianta fazer correlação com os níveis de vendas de carros dentro da China estão caindo, vai parar de comprar a soja chinesa. É por isso que tanto erram o mercado, tá? Por conta dessas epifanias, essas correlações espúrias, né, sem realmente conexão, que causam, né, levantam apenas para criar essa euforia, né, criar essa chamada de atenção no mercado. Tá? Quando a gente vai olhar realmente os níveis de preços da carne suína dentro da China, estão nos seus melhores patamares nos últimos 14 meses. Olha só. Então, realmente é o puro indicador de que hoje existe uma demanda nas prateleiras dos supermercados chineses por elevada, né, compra, consumo de carne suína, que é responsável, mais uma vez, por 55% da soja importada pela China de qualquer origem do planeta. Então, realmente, quando se trata de soja, não estou falando de toda a economia que está assim ainda, né, com esses sinais de incerteza sobre a dimensão do crescimento, mas tratando o nosso nicho, que é um nicho dentro da economia chinesa, né, que é o consumo de soja, o nosso nicho está muito saudável. É uma cadeia animal que demanda muita soja a ser importada nesse ciclo safra 23, 24, que ainda está corrente, né, cara? Então, destrinchando realmente o hábito de consumo, né, a maneira de consumo, o nosso produto ainda tem espaço, sim, para ser demandado com muita agressividade nesse segundo semestre, né? Daqui 2 semanas entrando, já no segundo semestre de 2024, cara.
Mas, Matheus, a nossa competitividade pode sofrer um pouquinho nos meses mais alongados, quando a nova oferta norte-americana começar a chegar no mercado. A China já está comprando soja americana para esses meses mais à frente, a partir de setembro, outubro? Sim, Carla. Hoje a nossa soja ela sofre um desconto de quase 3%, soja disponível, tá? Em relação às ofertas norte-americanas para embarque a partir de julho. Tá bom? Então, soja julho Brasil, soja julho norte-americana, a gente ainda tem 3% de ágio, que ainda concentra-se, né, realmente a demanda aqui pelo nosso país. Porém, é normal, né, esse fator sazonal de que a disponibilidade da oferta no segundo semestre, ela se torna muito maior, né, em território norte-americano, tá, cara? Então, viveremos, como todos os anos vivemos, né, essa migração esporádica, né, temporária, realmente da demanda mais grossa, né, pela soja norte-americana no segundo semestre. Tá bom, cara? O que, enfim, é normal. E se isso não acontece, não sobra soja para porco dentro do Brasil. Não soja para fazer óleo de soja dentro do nosso país. Então é comum que isso aconteça, até porque a gente não produz ainda o suficiente para abastecer unicamente, né, a maior consumidora de soja do planeta. O Brasil ainda é, né, apesar da dimensão total da produção nacional, que tem um potencial muito grande para o próximo ciclo safra, mas ainda assim nós somos incapazes, né, de alimentar exclusivamente a China. Quem sabe no futuro, né, aí nos próximos 10, 15, 20 anos possamos, né, mas atualmente é normal e a gente vai viver isso sim, no segundo semestre, cara. A nossa demanda interna, ela tá mais forte ou ela tá estagnada, Matheus? Como é que a gente avalia nesse momento a nossa demanda interna? A Biov nessa semana trouxe alguns ajustes ali nos seus números, diminuiu um pouquinho a safra brasileira, mas ainda um número acima de outras consultorias privadas, em especial a Pátria, mas manteve ali a sua estimativa para o esmagamento de soja no Brasil. Qual a avaliação da Pátria para a nossa demanda interna? Carla, em relação à demanda interna, ela está estagnada realmente, não houve esse grande salto, né, como se observou na soja, para exportação, né? Diferente do milho, né, onde nossa demanda interna ela cresce com mais celeridade, né, com mais agressividade ao longo dos anos, por conta realmente do uso direto do nosso milho agora para etanol, né, que é a cadeia que mais cresce dentro do país no consumo de milho anualmente, né. A gente estima ainda, Carla, um consumo doméstico de soja de 56,8 milhões de toneladas, um salto de mais de 5 milhões em relação ao ano passado, tá? Então, realmente ah, vamos dizer, um crescimento saudável, regular, da estatística, dentro do padrão, sem realmente um grande salto, né, como é observado potencialmente nas exportações. Então, o consumo doméstico, vamos dizer, estancado, tá, colocando ali algo em torno de 4 a 5 milhões de consumo, milhões de toneladas, né? 4 a 5 milhões de toneladas de consumo mês a mês aqui no nosso país, né? Bem diferente das quase 8 a 10 milhões de toneladas demandadas para exportação mensalmente aqui dentro do Brasil, cara. Matheus, para o próximo ciclo safra 24-25, você vê que esse protagonismo brasileiro, essa competitividade que a nossa soja tem, ela tende a continuar, portanto, para essa nova temporada, e não só essa competitividade mantida nas exportações, mas para a nossa demanda interna, quais são suas projeções? Embora para os americanos já tenha se iniciado a safra 24-25, para nós ainda vai começar. Quais são suas projeções de demanda da Pátria para essa próxima temporada? Carla, protagonismo no mercado mundial de soja, o Brasil nunca vai perder. Tá? Se tem alguém levantando essa bandeira que poderemos perder competitividade, podemos perder participação de mercado, assim, da vontade da, desculpa a palavra, mas é o burro na cara. Sabe? O Brasil nunca vai perder o protagonismo no mercado mundial de soja. Não existe outro país no planeta, a não ser que os teoristas, os terraplanistas da conspiração estão dizendo que vão plantar soja em Marte. Mas nesse planeta chamado Terra, não existe outro país capaz de produzir tanta proteína vegetal quanto o Brasil. Não existe. Tá? A não ser que descubra aí talvez um novo país escondido nesse planeta, né? Mas dos que tem hoje, o Brasil realmente é o único que consegue produzir tanta proteína vegetal dentro da capacidade, né, ambiental, dentro da capacidade realmente sustentável que o Brasil tem de sobra. Tá? Então, protagonismo não perderemos. Estimamos, né, que o Brasil possa sim ter uma safra regular para o ano que vem. É a única coisa que a gente pode estimar atualmente. É muito cedo para falar sobre clima.
tá? Ainda é muito prematuro, né? A gente criar alguma tendência, alguma inclinação climática, apesar de que o cenário mais provável é de um fenômeno 3.4 em neutralidade, que pode sim desenvolver uma safra um pouco mais regular do que vivemos agora nesse último ciclo, Uhum. tá? Para a safra 24 e 25, o que poderia o Brasil colocar o potencial produtivo acima dos 170 milhões de toneladas. Então estamos falando que o Brasil possui, né, capacidade de saltar mais de 30 milhões de toneladas de soja entre o ciclo safra atual e o próximo pela frente. Uma safra que agora no Brasil, pelos números da pátria, né, vamos aí caminhando para o encerramento a 143 milhões, um pouco menos do que isso, tá? Enquanto que para o próximo ciclo podemos sim atingir, né, sobre a regularidade climática, não nem falando sobre o potencial máximo da safra brasileira, mas um potencial de regularidade climática, né, traz ali o Brasil para 170 milhões acima de toneladas, né, produzidas no Brasil. Realmente muita soja ser escoada, vai dar espaço para a reabertura da exportação com mais intensidade, tá, Carla? Mas realmente é um cenário que preocupa em relação ao que sobra. Então, uma vez que Uhum. saltar 30 milhões de toneladas de um ano para o outro, né, a demanda, infelizmente, ainda não tem a mesma velocidade, a mesma agressividade de salto, né, de consumo em tão pouco tempo, né? Então, é realmente para 25 um cenário que tem que se manter muito alerta, né, em relação a essa capacidade das sobras, né? As Sim. sobras nesse ano 24 no Brasil vão ser poucas, mínimas, talvez as menores desde 2004, 2005, enquanto que para o próximo ciclo 24 e 25 poderemos ter essas sobras, né, em processo de inchaço, né, subindo muito agressivamente. A gente sabe que sobrar produto no mercado fundamentalista é uma tendência baixista a preços. Então, muita atenção realmente passar para 24 e 25. Matheus, a gente trouxe aqui, né, muitos detalhes sobre a demanda por soja, pela soja brasileira, mas eu vou aproveitar aqui o gancho do Samuel Aguiar, que está perguntando sobre milho, para a gente entender um pouquinho também de como está a demanda pelo nosso milho, porque também temos uma sinalização, né? O mercado geralmente trabalha com volumes mais intensos de exportação de milho aqui no Brasil, de julho a janeiro, quando chega a segunda safra, e os portos vão dando ali um pouquinho mais de espaço para o milho, em detrimento da soja. Tradicionalmente acontece. O Samuel diz assim, ó, Matheus, várias regiões no Paraná estão colhendo milho abaixo do esperado, inclusive nas áreas de boas expectativas. Isso vai chegar ao mercado? Obrigado. Acho interessante ele trazer essa perspectiva. O Paraná está sofrendo nessa segunda safra, né, Matheus, para o milho. E como é que a gente vai entender esse equilíbrio entre oferta e demanda quando a gente olha para o mercado brasileiro? Carla, realmente a safra de milho, a segunda safra de milho, safra de inverno aqui no país, né, ela é problemática. Tá? Já começamos a safra, já antes de traçar sobre o potencial de produtividade, iniciamos uma safra com uma área muito menor do que o ano passado, foram quase 8% a menos de área de milho segunda safra no país semeado, tá? Ou em estados ali chaves como Mato Grosso, reduziu ainda muito mais, né? Como Goiás, Mato Grosso do Sul, cortes mais agressivos, assim como Paraná, por baixa rentabilidade, né, projetado, o produtor não estimulado a plantar. E agora a gente viu problemas de falta de chuvas aqui na região central, anomalias e falta de chuvas também, né, em algumas partes do Paraná. Realmente uma safra que, no ano passado, né, retiramos mais de 100 milhões de toneladas de milho dos campos de segunda safra no Brasil. Neste ano, né, dificilmente, né, conseguiríamos atingir 85, 84 milhões. Um grande corte, né, que para a estrutura fundamental justifica realmente altas de preço. Porém, meu caro amigo Samuel Aguiar, vale lembrar que como está o lado da demanda, né? Se realmente a oferta está em detrimento, será que a demanda vem com agressividade como existia-se no ano passado? Infelizmente não. Diferente do mercado da soja, pessoal, a gente tem um mercado de milho agora com uma fila de embarques muito pequenas. O Brasil é incapaz, impossível de atingir mais de 55 milhões de toneladas exportadas, mais de 50 milhões sequer. Infelizmente não estamos, né, em níveis satisfatórios. O Brasil só tem hoje, até o momento, um pouco mais de 2,3 milhões de toneladas de milho já compromissadas para exportação. Isso é 70% a menos de milho já compromissado para exportação do que quando comparado com o ano passado. Então, infelizmente, a demanda por milho brasileiro, né, ela está pequena. O milho brasileiro para exportação é caro para quem compra, barato para quem vende. A gente tem ali realmente uma dificuldade, né, de que apesar do corte da oferta, a demanda vem cortando com um pouco mais de agressividade. E o porquê disso? Todos os principais produtores de milho no planeta
possuem, né, safras ali satisfatórias. Os dois principais, Estados Unidos e China, somente os dois, né, cara, produzem quase 650 milhões de toneladas. 650 milhões de toneladas. Estados Unidos e China responsável por quase 6 safras do Brasil em um único ano. E esses dois países, né, vêm presenciando um cenário um pouco mais confortável, bem melhor do que o ano passado. Calor, temperatura acima da média, sim, para os dois países, né, no hemisfério norte. Porém, né, chuvas regulares que vêm trazendo sim um potencial produtivo satisfatório para as culturas de milho, né? Então, temos aí muito milho sendo jogado ao mercado mundial nesse ciclo safra. Os importadores não precisam vir buscar aqui, né, na América do Sul, milho para ser exportado. Então, infelizmente, apesar desse corte agressivo, gigantesco na oferta, o corte também, né, é bem intenso no lado da demanda, viu, Samuel? Muito cuidado com esse mercado de milho. Matheus, tem uma outra pergunta para ti também sobre milho do Alban. Bom dia a todos, Alban Agro, Toledo, Paraná. Matheus, qual a real situação das lavouras de milho norte-americanas na sua opinião? Olha, Alban, a real situação, estive lá, né? Fiz meu tour de safra no final de junho, no final de maio, começo de junho. Voltei há cerca de 10 dias atrás ao Brasil, né? Estarei voltando agora para o novo tour de safra durante agosto e setembro, né? Olhando já lavouras já consolidadas, já observando realmente qual que é o piso, né? E o teto potencial produtivo norte-americano. E realmente o que foi observado, né? Eu naveguei, Alban, durante o meu tour de safra no final de maio, começo de junho, eu passei pelo sul do cinturão agrícola e parte do delta do Mississippi, que são as regiões, né, classificadas pelo USDA como as piores condições de lavoura observadas até o momento. E tudo o que eu vi em campo foram lavouras regulares. Vi algumas regiões de algodão sofrendo com calor, amendoim também sofrendo com calor, mas quando se tratava de milho, tá, a grande parte do milho observado em campo pelo Tour da Pátria durante, né, pós-plantio, final de maio, começo de junho, foi realmente umas culturas bem regulares. Tá? Se eu visitei as piores regiões e só foi observado culturas regulares, imagine realmente quando estiver em agosto, rodando o cinturão agrícola a cada 15 dias, observando ali as melhores condições de lavoura classificadas pelo USDA. Então, é uma safra que até o momento se mostra muito regular, tanto de milho quanto de soja. Problemas de temperaturas estão sendo observados, porém, né, as chuvas estão ali na medida do possível para manter realmente uma cultura com a possibilidade, a capacidade, né, fisiológica de atingir produtividades satisfatórias, viu? Como é que é o nome? Esqueci. Alban. Alban, Alban. lembrei. Tem mais, viu, Matheus? Você sabe, né? Quinta com a pátria é quinta com a pátria mesmo. Olha só, o Ismael Matheus, seu xará, ele diz assim, ó, pergunta pro Matheus, em relação à soja, tendo em vista as projeções de boas colheitas nos Estados Unidos e no Brasil, estamos em um bom momento para travar preço para 2025 ou ainda devo esperar? Aí é a pergunta de US$ 1 milhão. Mateusão, meu xará, meu amigo, sendo bem direto ao ponto, a gente tem que ter cuidado sim com a safra 2025, tá bom? Aqueles que... A Pátria já recomendou a compra de insumos escalonados ali, a gente teve um momento de compra de KCl, né, potássio, ali no final de fevereiro, recomendado para a clientela Pátria, fizemos também o mesmo há cerca de 60, 70 dias atrás com o mercado de fosfatados, né, químicos também recomendados as compras, sementes em algumas regiões. Então, assim, há essa distribuição regional, né? A gente tinha que entender realmente a regionalidade do teu local para a gente poder trazer uma recomendação assertiva. Mas trazendo um cenário geral, né? Um parâmetro geral, ali tratando o Brasil como se fosse apenas um único estado, né? Que a gente sabe que não é, mas tratando o Brasil como se fosse um único estado, uma única região, a gente tem sim um momento de vendas por agora já recomendado. A safra 25, ela não pode ser levada, né, na especulação, ela não pode ser levada na expectativa, né, de margens extremamente satisfatórias. E por que disso? Infelizmente, pessoal, o raio já caiu 4 vezes consecutivas no mesmo lugar. Foram 4 safras consecutivas aqui no Brasil, né, com problemas de safra que justificaram reduções de oferta. Para o ciclo safra 24 e 25, podemos ter uma regularidade climática, um padrão Nino 3.4 sobre neutralidade, poderia indicar assim uma safra cheia e saudável aqui para o nosso país. Safras cheias e saudáveis acabam, né, criando essa pressão fundamental aos preços da soja para 2025. Então, sim,
pense muito mais na sobrevivência para 2024 e 2025. Lucro pequeno nunca matou ninguém em nenhuma atividade. Infelizmente, a gente não pode almejar realmente uma grande margem de lucro observada para o próximo ciclo aqui no país. O Matheus, eu gostei demais da colocação do Jonathan. Jonathan Freitas, ele tá sempre conosco aqui no Bom Dia Agro. Ele diz assim, ó: Bom dia. Semana passada ele acertou os cortes na qualidade americana. O palpite para a próxima safra? Ele te manda um abraço por aqui também. Ô, Jonathan, bicho, eu passei muito tempo rodando o cinturão agrícola. Foi de 2014 a 2018. Foram 4 anos morando em Chicago. Durante a safra norte-americana, eu ia a cada 10, 15 dias rodar o cinturão. Tava lá para trabalhar e trabalhei igual um cachorro velho. E realmente, assim, eu sinto muito, né? Cria esse feeling, né? Essa capacidade da gente entender como que a dinâmica de clima observado, né, pode impactar na construção das condições de safra. E só quem viveu consegue ter isso. Tá? Então a gente tem esse zelo com a clientela pátria em estar lá presencialmente, em realmente sentir presencialmente, não ficar falando só atrás de telinha, para a gente ter realmente essa assertividade maior. E já te digo, atualmente, né, Jonathan, as temperaturas observadas dentro do cinturão agrícola, principalmente, né, responsável por 80% da produção nacional de soja e milho, juntamente, né, com grande parte do delta do Mississippi, e a escassez de chuvas distribuídas no atual momento, indica um novo pequeno corte realmente para condições de lavoura observadas na próxima segunda-feira. Tá? Um corte ali que pode vir para o milho entre 1 a 2%, na soja entre 0 e 1% de redução, né? Ou manutenção de zero, ou realmente um corte de 1%. Então é muito provável que a gente tenha um novo pequeno corte, porém, como se diz, estamos cortando já sobre os patamares bem elevados. A gente está muito acima, né, em termos de qualidade de lavoura, quando era observado essa mesma época do ano, lá em 2023. Então apenas estamos sofrendo pequena redução sobre patamares ali, quase recordes observados para condições de lavoura de soja e milho dos Estados Unidos. Tá bom? Estamos bem acima da média dos últimos 10 anos, tanto para as duas culturas. Então, apesar dos cortes, né, ainda não indica qualquer sinal de uma redução agressiva de produtividade. Apenas realmente uma safra total norte-americana saindo da sua excelência para uma regularidade ainda satisfatória. Matheus, tem mais, né? O Arthur Oliveira. Matheus, como está a previsão do line-up de exportação de milho até o final do ano? Você falou um pouco sobre isso. E o que você acha da Argentina podendo começar a exportar? O que você acha da Argentina podendo começar a exportar a partir de julho? Ou do Brasil podendo exportar a partir de julho? Não entendi muito bem. Arthur, diga para nós. Ele quer entender um pouco mais da exportação argentina. Eu imagino, né? Então, ele quer saber como está a previsão de line-up para o final do ano para milho e o que você acha da Argentina podendo exportar, eu imagino, um pouco mais a partir de julho. Olha, exportação de milho, pessoal, saímos aí do ano 2023 acima de 54 milhões de toneladas. E estimamos aqui pela Pátria algo em torno de 38 a 39 milhões de toneladas exportadas de milho aqui no país. Primeiro porque não tem milho. Para se alcançar algo próximo a 50 milhões de toneladas. Não existe milho. Então, você tem alguém levantando a bandeira que o Brasil pode exportar 50 milhões de toneladas de milho no Brasil. Assim, virtualmente não tem milho. Nem se a gente acumular estoques de 3, 4, 5, 10 anos para trás, não temos milho suficiente para atingir mais de 50 milhões de toneladas exportadas esse ano. Impossível. Impossível. Tá? E hoje a Pátria estima, né, baseado em estatísticas sobre a evolução atual das exportações, dos embarques realizados e já do compromissado para os próximos 45 dias, estamos em linha para alcançar algo próximo, né, a 38, 39 milhões de toneladas. Então, realmente é bem menos milho, né, a ser embarcado aqui no país. Estamos falando aí de quase 16 milhões a menos, né, de milho sendo embarcado, sendo demandado aqui no nosso país. Então, realmente é algo que pesa, né, nessa balança de que estamos cortando ofertas, sim, indiscutivelmente, menos área, menos produtividade. Porém, também estamos cortando a demanda com muita agressividade. Tá? E falando de Argentina, a safra da Argentina como um todo, tanto soja quanto milho, ela passou por um cenário muito regular, né, de qualidade de lavoura. Porém, né, o milho vem sofrendo com algumas anomalias, né, realmente que mostrou, né, cortes um pouco mais vertiginosos da produção total. Porém, ainda é o milho, né, que vem quase com uma safra dobrada em relação ao ano passado. Diferente da soja,
meu caro amigo, que temos uma matriz, né, de demanda de soja dentro da Argentina bem diferente do milho. Os argentinos não competem pela soja in natura como o Brasil compete, né? Os argentinos produzem subproduto, farelo e óleo. Então não tem realmente essa competição direta com o nosso produto aqui no Brasil, que é o grão in natura da soja. O milho é diferente. O milho realmente os argentinos exportam bastante milho, são grandes exportadores. Essa safra realmente bem volumosa quando comparado ao ano passado, apesar dos problemas atuais, mas é uma safra que quase dobra a oferta total de milho dentro da Argentina. É um milho que chega barato no mercado, tá? Que realmente, se esses grandes compradores, como o caso da China, que vem passando por uma safra muito regular em relação ao ano passado, estivesse realmente precisando desse produto, iriam os nossos vizinhos, iriam os nossos irmãos, os argentinos, que hoje possuem, né, o milho com cerca de quase 10%, 8 a 9% de desconto em relação às ofertas do milho brasileiro, para exportação a partir de agosto. Então, infelizmente, né, até os nossos vizinhos hoje conseguem ser um pouco mais competitivos, né, na exportação do milho. Mais uma vez, a Argentina não exporta, não cria competitividade com a soja in natura do Brasil. Mas o milho, sim, né, por retenções um pouco mais leves, né, acaba sofrendo essa competição e hoje é um produto mais barato disponível, né, para embarque a partir de agosto, quando comparado ao Brasil. Então, se da demanda temos ali um corte agressivo, no lado da oferta de milho a ser exportada aqui na América do Sul, temos um competidor um pouco mais agressivo, né, no nosso vizinho, quando comparado aqui ao Brasil. Matheus, quero te agradecer por responder as perguntas da nossa audiência. E a gente recebeu aqui, ó, um comentário do Jonathan Freitas. Ele diz assim, ó, valeu, abraço pro Macuco. Olha só, Ronald Macuco fazendo seu nome. E o Leandro, ó, a gente criou uma tradição, viu, Matheus? Olha aqui, o Leandro Denardim diz assim, parabéns pela clássica quinta com a pátria. Olha aí, coisa boa. Tamo junto, Leandrão, tamo junto, meu É cara. É isso. bom estar falando com vocês aqui, ter essa conexão direta com todos. É verdade. Matheus, mais uma vez, meu amigo, muito obrigada. Quinta-feira que vem tem mais. A gente continua tratando desses assuntos tão importantes para o entendimento do produtor, para que ele possa tomar boas decisões. E estamos sempre juntos. Quinta-feira te espero para continuarmos essas análises todas. Obrigada. Bom trabalho para você, para todo o time da Pátria. Bora, bora, cara, o grande prazer sempre é meu, tá por aqui. Bora acelerar, voar, que hoje tem palestra, amanhã tem palestra, segunda tem palestra, quarta tem palestra. O negócio tá corrido. Precisamos aí rodar esse Brasilzão. Isso, Abraço a todos, fiquem com Deus. isso quer dizer que todas essas cidades que receberão você e o seu time estarão bem informadas. Bom trabalho, boa viagem. Vá com Deus. Até semana que vem, meu amigo. Um abraço. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.